Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano e no vídeo dessa terça-feira a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e comentar a chegada de William Bigode ao Atlético Paranaense. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, primeiro trazendo rapidamente o resumo de notícias do dia. O elenco atleticano se representou e treinou pela manhã no CT do Caju, dando início à preparação para a segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense, que acontece no próximo sábado na Arena da Baixada. E quem também treinou nessa terça-feira, só que lá no Marrocos e a serviço da seleção brasileira, foi o atacante Vitor Roque, que esteve entre os titulares durante o treinamento conduzido no dia de hoje pelo técnico Ramon Menezes. E segundo informações do portal ge.com, Vitor Roque deve começar jogando no amistoso marcado para as 19 horas do próximo sábado, quando a seleção brasileira enfrenta o Marrocos na cidade marroquina de Tanger. É desejar boa sorte ao nosso menino, que ele possa começar a caminhada dele com a camisa da seleção, que tenho certeza que será longa e com muito destaque, com uma boa atuação, preferencialmente marcando um gol e deixando uma impressão já positiva, não só para nós que já conhecemos a qualidade dele, mas para os olhos do mundo que certamente estarão voltados para o Vitor nesse momento. E falando em servir a seleção, Agustin Canóbio ou já desembarcou ou deve desembarcar nas próximas horas no Japão para servir a seleção do Uruguai durante a próxima data FIFA. E por fim, por último, mas não menos importante, quem desembarcou, mas não no Japão e sim em Curitiba, foi o atacante William Bigode, que deve reforçar o Atlético Paranaense durante a temporada 2023. E eu vou dividir a minha opinião sobre esse caso em dois temas diferentes. Primeiro, a questão da polêmica, segundo, a questão campo e bola. Na questão da polêmica, eu confesso que por uma questão de cuidado, de zelo com a imagem pública do clube, para não ter o nome do Atlético Paranaense envolvido em notícias de uma repercussão tão grande e tão negativa na imprensa, eu jamais teria contratado o William Bigode para reforçar o Furacão nesse momento. E verdade seja dita, segundo informações que circularam, foi somente o bom relacionamento entre o atacante e o técnico Paulo Turra, o diretor Filipão e o CEO Alexandre Matos, que permitiu a sua chegada ao Atlético Paranaense no meio de toda essa confusão. Porque foram esses profissionais que intercederam e viabilizaram, junto ao presidente atleticano Mário Celso Petralha, a contratação do jogador num empréstimo de uma temporada. Estando dito isso, é importante que a gente saiba separar a discussão sobre a preservação da imagem do clube, que eu considero válida e que tem a sua importância, da responsabilização antecipada do jogador que a gente tem visto nas redes sociais. Responsabilização aqui nesse caso é no sentido jurídico do termo, dele ser criminalmente responsabilizado por aquilo que aconteceu. A responsabilidade criminal do William sobre os fatos ocorridos vai ser, ou está sendo, na verdade, averiguada pela polícia. Ele vai poder prestar os esclarecimentos que julgue necessários, vai poder apresentar as provas que ele julgue pertinentes para o entendimento do caso e, se for o caso, mais à frente vai poder também apresentar uma defesa numa ação penal a ser movida pelo Ministério Público. Então, não cabe a mim, nem aos torcedores do Palmeiras, do Fluminense, do Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, enfim, quem quer que seja, fazer um julgamento do caso num momento tão inicial das apurações. Somente quem tem conhecimento completo daquilo que foi produzido até agora é o delegado responsável. Então, qualquer culpabilização do William nesse ponto é mero linchamento virtual, acho que tem que ser desconsiderado. E por último, mas não menos importante, até porque por mim eu só falaria de campo e bola aqui no canal, mas existem questões como essa que exigem sim a nossa atenção. O que é que o William pode acrescentar ao elenco comandado pelo técnico Paulo Turra? Eu acho que questão de qualidade técnica, eu particularmente não vejo ninguém questionando. Tá? O William é um jogador que passou por diversos grandes clubes aqui no Brasil, em vários momentos com destaque, multicampeão por essas equipes, e acho que questão de qualidade, repito, vejo pouquíssima gente questionando a capacidade técnica do William de contribuir com o Atlético Paranaense. Então, o que é que preocupa? Primeiro, a questão da idade. O William tem 36 anos,
completará 37 em novembro, ainda sob contrato com o Furacão. Então, um jogador veterano, mas isso por si só não é motivo para que se trate a contratação como uma loucura, até porque a gente tem no próprio elenco do Atlético um Fernandinho provando jogo após jogo que um jogador com essa faixa de idade, já se aproximando dos 40 anos, pode sim ser importante e se destacar no Campeonato Brasileiro. E o que é que pega em relação ao William? Tá, o William ele teve uma lesão relativamente grave durante a sua passagem pelo Palmeiras e não tem jogado tanto assim desde então. E o que isso significa? Eu separei alguns números para trazer para vocês, para ilustrar aquilo que eu pretendo argumentar, e vou me permitir deixar de olhar para a câmera por um momento, tá? Para poder expor esses números para vocês. Em 2021, no seu último ano de Palmeiras, o William entrou em campo em 37 jogos, 19 deles como titular, marcou 10 gols, concedeu 2 assistências, esteve em campo durante 1.777 minutos, em média, então, 48 minutos por jogo, e precisou de 148 minutos para participar de um gol, seja definindo ou dando o último passe. Nenhum desses números é tão ruim assim, tá? Desses 37 jogos, o William participou de mais de 60, que eu acho que é o mínimo necessário para você ser titular de uma equipe, em 17 deles, então quase 50%. Não são números tão ruins. O preocupante, pelo menos a meu ver, é que em 2022, já pelo Fluminense, o primeiro ano dele de Fluminense, o William entrou em 52 jogos, só 3 deles como titular, anotou 6 gols, concedeu 6 assistências e somou 1.765 minutos. Como vocês podem ver, o número de minutos ele não alterou muito de um ano para o outro, mas o número de jogos cresceu bastante, praticamente multiplicou por 1,5. Isso significa, consequentemente, que o número de minutos em média que ele passa em campo por jogo caiu de 48 para 34 minutos. 34 minutos, a gente tem que entender que é uma média de um jogador reserva, tá? E embora ele tenha mantido a média de minutos por participação em gols, no último ano de Palmeiras foi 148, e no primeiro ano de Fluminense foi de 147 minutos por participação em gol, ou seja, um rendimento técnico muito consistente, ele teve somente 3 jogos completos nesse primeiro ano de Fluminense, e somente 8 desses 52 jogos ele esteve em campo durante mais de 60 minutos. Então, um jogador que tem mostrado, pelo menos, segundo os números que a gente pode apurar durante essa passagem dele pelo Fluminense, e eu estou ignorando o ano de 2023 porque é uma amostragem muito pequena, que talvez não tenha condições físicas de estar em campo durante muito tempo de maneira consistente. Então, o que eu acho que vai pegar para o William? Não é a parte técnica, como eu mencionei anteriormente. O que vai determinar se ele será ou não importante será a disponibilidade física dele para entrar em campo e quantos minutos ele poderá permanecer em campo de cada vez. Se o William conseguir entregar de maneira consistente mais de 60 minutos de bom nível, dá para a gente pensar nele até como um titular. Ele teria que sair aí com 15, 20 minutos no segundo tempo, na grande maioria das partidas, mas não teria por que não ter um jogador com a qualidade técnica dele dentro de campo, porque ele poderia sim ser um diferencial e eventualmente decidir jogos aí a favor do Atlético, como ele já fez com outras camisas. Se ele não conseguir apresentar pelo menos 60 minutos de bom nível de maneira consistente, aí a participação do William teria que ser obrigatoriamente como um reserva, para entrar aí 15, 20, 30 minutos no segundo tempo e tentar ser um substituto de impacto, alguém que entra e consegue mudar o jogo. E acho que nenhuma das duas hipóteses é um absurdo, torna a contratação um absurdo, né? O William pode ser útil e, repito, o tamanho dessa utilidade ou a importância que ele vai ter ao longo do ano vai depender somente das condições físicas dele. Tecnicamente, entendo que é um jogador que participa de maneira bastante consistente do jogo. Então, acho que é muito cedo para a gente celebrar, como vejo muita gente fazendo. É muito cedo também para a gente descartar a contratação como se o jogador não tivesse nenhum valor, como também vejo muita gente fazendo. Negócio mais moderado, acredito que a posição mais razoável nesse momento é aguardar
e verificar o que o William vai ser capaz de entregar fisicamente, porque essa capacidade de entrega física é que vai definir o quanto nós vamos poder contar com ele ao longo do ano. E acho que a contratação tem o seu valor na medida em que é um jogador bastante versátil. Ele tem, lógico, uma preferência por atuar pelo lado esquerdo do ataque, mas já jogou pela direita, já jogou inclusive como homem de referência, como segundo atacante próximo do centroavante. Então, um jogador que dá algumas alternativas para a comissão técnica, acrescenta sim qualidade técnica ao elenco e acho que pode sim ser útil ao longo do ano, em que pese, como eu tinha dito antes, eu não teria contratado por todas as questões extracampo que podem, inclusive, por conta aí da preocupação que o William certamente tem em relação a tudo que está acontecendo, interferir na capacidade do jogador de entregar rendimento de maneira consistente dentro de campo. Mas, como a situação, pelo que me parece, está definida, ele vai sim reforçar o Atlético Paranaense, é dar as boas-vindas ao William, pedir aí que ele se esforce para honrar a camisa do Furacão e desejar boa sorte, que ele possa ir dentro de campo mostrar o talento que ele sempre mostrou e ser importante para o Furacão na temporada 2023. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhem o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.